primeira viagem é para a Turquia, um país hoje não muito conhecido, onde, há décadas atrás, foi encontrado um formato de navio que intrigou a muitos. A relação desse navio parece ser estreita com uma história conhecida da Bíblia, chamada a História da Arca de Noé. Em 1959, um oficial turco fotografou esta estranha formação, semelhante a um barco, nas montanhas do Ararat. Em 1977, com a visita do arqueólogo amador Ron Wyatt, começou-se a explorar mais detalhadamente o achado, usando o aparato tecnológico disponível. As dimensões do barco são 300 cúbitos egípcios de comprimento por 50 de largura. O Gênesis foi escrito por Moisés, quem viveu no Egito e possivelmente usou estas medidas. A medida é coincidente com o relato bíblico. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Nas proximidades do barco, encontraram pedras armênias antigas contendo inscrições cartográficas. Nelas se vê 8 cruzes, indicando que houveram 8 sobreviventes do evento ligado ao barco. O arqueólogo indica uma cruz maior correspondente ao chefe da família, a cruz ao lado correspondente à esposa, as cruzes menores à direita correspondem aos homens da família, enquanto as da esquerda correspondem às mulheres. Isto, mais uma vez, coincide com o relato bíblico. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Gênesis 7, verso 13. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Os trabalhos de investigação de Ron Wyatt foram facilitados quando, em 1978, um terremoto ocorrido na região deixou expostas as balizas ou costelas do barco e gerou uma fenda central, que possibilitou a retirada de amostras da madeira interior. Após se retirar um pedaço da madeira, verificou-se que a madeira laminada. Vê-se claramente na imagem 3 lâminas unidas com perfeição. Também se viu que a madeira não tem anéis. No período chuvoso, a árvore tende a crescer mais. No período de seca, ela tende a crescer menos. E há localidades onde a árvore, inclusive, hiberna, ou seja, praticamente deixa de crescer. Assim, por essas diferenças de velocidade de crescimento, os anéis são formados. Mas a madeira encontrada desse barco na Turquia não possui anéis, mostrando que ela é de alguma época na qual não haviam estações chuvosas e secas. Como resolver este mistério? Mais uma vez, a Bíblia se apresenta como aquela que tem a resposta. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 5, está escrito: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Isso explicaria o fato da madeira encontrada naquele barco não ter os anéis. E, por outro lado, seria uma prova científica de que, de fato, aquele barco foi construído com madeira antediluviana, antes do dilúvio. Ron Wyatt avançou na sua pesquisa, trazendo agora aparelhos a fim de poder obter resultados mais acurados. Foi feito um trabalho de levantamento da estrutura interna com um aparelho normalmente utilizado para identificar nódulos de câncer e achar tesouros submarinos. Foram colocadas marcas no chão, indicando as formações conforme o aparelho indicava.
Como resultado deste levantamento, pode-se levantar a estrutura interna do barco, incluindo seus decks e repartições. O resultado foi descobrir um imenso barco sob a plantação e a terra, com diversas repartições, semelhante de fato ao relato bíblico. Em 1987, o governo turco reconheceu oficialmente a descoberta da Arca de Noé. Separou e dedicou aquela região em torno para que se convertesse num espaço turístico que pudesse ser visitado. Ali construiu um restaurante, de tal maneira que até o dia de hoje, aqueles que se interessam podem ali tomar a sua refeição com vistas para a Arca de Noé. Os restos da arca estão presos, congelados e petrificados em uma fenda nas rochas. Prepare-se para conhecê-la. Obrigado, Deus. Verdade. O tempo mostra qual é a verdade. O carbono das amostras de madeira data de 4.800 anos, coincidindo com a Bíblia. Por que eles não contam para você que outras civilizações antigas também registraram o dilúvio? A maioria desses falam de sobreviventes, intervenção divina e o mais impressionante, usam um nome parecido com Noé. A Bíblia conta que somente Noé e sua família sobreviveram, também todos os animais que ali estavam. A Bíblia diz que a arca pousou no Monte Ararat, onde permaneceu até os dias em que o livro foi escrito. A Arca de Noé foi avistada centenas de vezes por escaladores e pilotos de avião no século XX. Muitos já trouxeram pedaços de madeira talhada dessa embarcação, que está a 4.000 metros de altura do monte.
O que tanta madeira velha está fazendo naquela altura em um monte que não há florestas a menos de 400 quilômetros? Como o local é de difícil acesso e a Turquia não é um país cristão, essa informação foi abafada durante anos. O maravilhoso fato pôde ser comprovado pela ciência há poucos anos atrás. O arqueólogo Ron White e sua equipe estiveram mergulhando naquela região. A praia de Piairot é hoje conhecida como Nureiba, uma praia frequentemente visitada por egípcios. Neste local, a equipe do arqueólogo decidiu mergulhar, a fim de procurar vestígios de que de fato houve uma travessia neste local. Como se pode observar, os mergulhadores viram rodas de carruagens egípcias, hoje já cobertas por corais. Essas rodas, segundo a avaliação feita, são de uma dinastia anterior a 1000 anos antes de Cristo. E o que mais impressiona? Encontrou-se um aro de ouro que contornava a roda das carruagens egípcias daquela época. As investigações prosseguiram também do outro lado do hoje Golfo de Aqaba, chamado naquela época Mar Vermelho. E ali também foram encontrados vestígios de carruagens egípcias. Não apenas isto, também vestígios de ossos humanos foram encontrados, como você pode ver esse cerrado em meio ao coral. Ron White e sua equipe também encontraram alguns monumentos, cada um de um dos lados da passagem, datados da dinastia do rei Salomão de Israel, os quais teriam sido colocados ali por este rei em comemoração ao grande livramento que Deus operou em seu favor. Uma vez passado o Mar Vermelho, os israelitas se dirigiram a Mara, segundo o relato bíblico, e em seguida vieram a Elim. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo 15, verso 27. Pode ser ainda visto no Google Earth o local de Elim. Em meio ao deserto, ainda existe ali uma grande concentração de palmeiras. Hoje não são 70, mas vê que há um conjunto delas ali. O que chama a atenção é que até hoje existem 12 fontes de água no local. A Bíblia relata que os filhos de Israel saíram de Elim e veio ao deserto de Sim, e dali chegaram até Refidim, onde não havia água para o povo beber. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Seguindo a provável trajetória do povo de Israel por esse deserto, Ron White encontrou este local, onde facilmente pode ser visualizada a pedra a 18 metros de altura, que contém uma marcação impressionante. Como pode-se ver, a rocha parece ter sido fendida e há marcas de que um grande volume de água por ali passou. A fenda é tão grande que uma pessoa pode passar em meio a ela. Não distante do local onde a rocha foi ferida, o Monte Sinai pode ser visualizado. É nítido a diferença entre ele e os demais pelo fato de que seu cume encontra-se até hoje enegrecido. Como pode-se ver, a rocha foi queimada com intensidade. Neste local, segundo a Bíblia, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 17 e 18.